Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área. Pessoal, assunto sério pra gente tratar aí. Dei uma olhada na matéria do Globo sobre a SAF. É assustador. É muito pior do que a gente imaginava. Assim, o cenário ele é inquietante. Para quem não leu, para quem não está entendendo, né, o Textor ele basicamente ele está aplicando golpe societário contra os próprios sócios dele, né? Ele está passando a perna e dando golpe em credores dele, né? Como a Ares, como o outro grupo que eu esqueci o nome, a Iconic, eu acho, no Reino Unido. O Textor, em 2 anos de SAF, elevou a dívida, criou uma dívida para a SAF, porque era uma empresa nova, né, de R$ 1 bilhão em 2 anos. Ele já antecipou um monte de receita do Botafogo do ano que vem. Ele antecipou um monte de receita do Botafogo para o Lyon. Então ele, além de tudo, criou um problema gigantesco de fluxo de caixa na SAF Botafogo. Ele continua mentindo publicamente quase todos os dias, né? Quando ele veio a público falar que tinha acabado o problema, no dia ainda postei, falei, como que acabou? Se tivesse acabado, todo mundo saberia, porque isso teria sido oficializado dentro do processo, ou dos processos que acontecem, né? Assusta. E gera uma reflexão, né? Eu, o Rafa, o Gui, o André, a gente foi taxado de agente do caos aí no começo do ano, pós-títulos, porque a gente, como torcedor de verdade, como pessoas que não estão aqui para bajular ninguém, para ganhar nada com isso, a gente está aqui para dar a nossa voz, né? E dar a nossa opinião, independente se vai incomodar alguém ou não, a gente não está aqui para fazer amizade, né? Estou aqui para falar como torcedor. Nós vínhamos aí desde o começo do ano fazendo diversos questionamentos em relação ao atraso, por exemplo, na apresentação do balanço, às vendas absurdas dos jogadores do Botafogo sem reposição, ao sumiço do Textor, né? Fomos taxados de agente do caos, aí muitas pessoas falando que a gente não era Botafogo, né? E que a gente fazia mal para o clube. A vocês que falaram isso da gente, o meu mais sincero parabéns, cara. Espero que tenham virado seres humanos adultos agora e entendam que as pessoas que criticam algo que está errado, elas não são anti, pelo contrário, elas estão lutando para que o errado não aconteça de novo, né? Nós ficamos aí um século, mais de um século, na mão de pessoas amadoras e o clube foi pro buraco que foi. E aí agora nós temos essa situação muito complexa, societária, que demonstra que o acionista majoritário do Botafogo, que é o John Textor, é a pessoa com zero confiança no mercado, de mercado ou para qualquer coisa. É, e aí não tem relação com ele fazer alavancagem ou não, né? Quem lê a matéria, quem entende um pouco da matéria, né, ele deu um golpe societário nos próprios sócios, né? O Textor tinha ele mesmo concordado com uma reunião, se não me engano, em maio, com a diminuição dos próprios poderes dele, porque a gestão dele da Eagle já estava levando a Eagle para um prejuízo milionário. Para quem não entendeu isso, a Eagle estava com um prejuízo gigante e os sócios dele estavam muito incomodados com isso, então fizeram uma reunião em que tiravam os poderes, uma parte consideravam os poderes dele, e que as decisões societárias ou as decisões que envolvessem aí ativos financeiros ou questões importantes deveriam obrigatoriamente passar pelo crivo, pelo conhecimento do Malon, que seria aí alguém para que a Eagle basicamente em modo leigo, né, a grosso modo, a Eagle colocou esse cara para ser um freio no Textor, porque os outros sócios da Eagle, né, no entendimento deles, o Textor estava levando a empresa para falência. E aí alguém precisava segurar os atos societários, os atos de gestão do Textor, e o próprio Textor, em maio, concordou com isso. A saída do Textor livrou o Lyon do rebaixamento, e aí o Textor saiu se vitimizando, foi tosco demais. Ficou claro que, de fato, ele era o problema ali. E aí, consequentemente, pelo que consta na matéria, quando eles tiveram acesso à questão financeira da SAF Botafogo e viram um problema que o Textor tinha criado aqui também, o Malon mandou um e-mail para o Textor em que informava que iam né, fazer o procedimento para a retirada do Textor da gestão da SAF Botafogo para salvaguardar a saúde financeira do Botafogo, porque o Textor já tinha feito o absurdo que fez na França, e aí eles estavam vendo que aqui no Botafogo a situação era o mesmo caminho, né? Em 2 anos de gestão Textor, dívida de R$ 1 bilhão para o clube.
Obviamente, como é um ativo, o Botafogo é um ativo da holding da Eagle, os outros sócios estavam preocupadíssimos em ver que ele tinha criado problemas gigantes no Lyon e estava criando problemas gigantes no Botafogo, queriam retirar a gestão do Textor. O Textor que comprou o Lyon com um empréstimo de 450 milhões de euros ou dólares, agora não lembro se euros ou dólares, que ele pegou da Ares e não pagou. E aí eu falo do golpe societário, né? Isso é muito grave, gente. A SAF do Botafogo, para trocar de dono, vamos dizer, né, tinha um artigo em que era necessário a validação pelo social do clube, pelo associativo, para que só fosse trocado os donos. E com isso o Botafogo também não podia ser dado como garantia de nada as ações da SAF, sem que tivesse a anuência e a concordância do associativo. E o Textor convenceu através do Césio, que se mostra um teste de ferro quase do Textor para todas as ações, principalmente as ações obscuras do Textor, né? Esconder patrimônio ali, esconder balanço, enfim, todas as ações obscuras dele contaram aí com a participação direta do seu Durcésio, né? Que se pinta aí uma pessoa boa, mas tem mostrado aí uma segunda face muito complexa em relação ao Botafogo. Essa parceria dele com o Textor foi questionada, inclusive, pelos diretores do associativo, né, pelo Conselho Deliberativo. Ele foi alvo de muitas críticas aí, e críticas corretas. Enfim, e numa manobra com o Durcésio e afins, o Textor conseguiu a autorização para dar as ações da SAF do Botafogo como garantia do empréstimo que ele pegou no Grupo Ares. Essas cláusulas tinham previsão justamente para proteger o Botafogo. A partir do momento que você tira o teu escudo por questões de amizade, você já não está atuando em prol do bem do clube, você está atuando em prol do bem do seu amigo ou da perspectiva do seu amigo. Foi isso que o Durcésio fez. E aí o Botafogo perdeu o escudo, que era não ser garantia, não poder ser garantia. O associativo autorizou, o Textor deu as ações do clube do Botafogo dele como garantia do empréstimo do Grupo Ares. Empréstimo esse que ele não pagou. E aí, quando ele foi voltando, né, notificado em julho pelo Malon que ele ia ser retirado da gestão do Botafogo também, ele deu um golpe de Estado, basicamente, em termos leigos é isso, né? Ele pegou o capital social do Botafogo, que era, se eu não me engano, de 10 mil, aprovou a modificação para que virasse 650 mil ou milhões, agora não lembro. Por quê? Porque daí você tinha um lastro para diluir, né? Se o capital social é 10 mil e você tem 90%, quando o capital social vira 650 mil ou 650 milhões, você não tem mais 90%, você tem uma quireirinha do clube. Então ele tentou diluir a participação da Eagle através dessa manobra, que é um golpe societário, obviamente. Por quê? É um golpe. Porque naquela reunião de maio, como eu falei, o Textor perdeu o poder para fazer isso, sem que tivesse a anuência do Malon. E ele fez essa reunião, né, de emergência para fazer essa modificação, sem avisar o Malon e sem a ciência da Eagle, ou seja, um golpe. Né? E para quê? Para diluir a participação. Então, se a Eagle tinha 90% da SAF, porque o capital social era 10 mil, quando você passa o capital social para 650 mil ou 650 milhões, enfim, como eu falei, não lembro. Mas, de qualquer forma, a sua participação é diluída, sai quase na urina, você sai de ser o sócio majoritário para ser muito minoritário. E daí você abre espaço assim para um outro acionista ou outros acionistas adquirirem aquelas cotas e virarem os sócios majoritários, ou o sócio, no caso, majoritário. Textor, então, tentou dar um golpe e essa questão foi toda judicializada. E o que acontece, né? Aqui eu falo como advogado, se de fato e aconteceu, porque tem no processo a ata em que o próprio Textor concorda com a sua diminuição de poderes e anui com essa questão de colocarem o Malon como sendo um membro independente que tudo tinha que passar por ele para autorizar, principalmente questões societárias. Como é que você faz isso em maio? Assina a autoria, você mesmo tira poderes seus, anui com essa questão e daí 2 meses depois você toma uma medida societária grande, gigante, que envolve muito da Eagle, inclusive, e sem comunicar. Então você não cumpriu aquilo que você mesmo assinou. Situação muito complexa. E minha opinião pessoal aqui, tá, gente? É muito feio o que o Textor fez. Né? Muito feio. Não é uma mera briga de sócios, como ele falou, né? É uma tentativa de golpe de uma pessoa que está acuada, sem dinheiro para fazer
né, as operações que ele quer fazer, está buscando daí um outro investidor, porque os que estavam do lado dele já não aguentam mais o tipo de gestão dele, as mentiras do Textor, né? E o cara vem na cara mais lavada, 2 semanas atrás, falar que já tinha tudo terminado, né? Então você vê que já tem 2 petições do processo após aquilo, mostrando que não tem nada terminado, né? Não tem absolutamente nada finalizado. Então, basicamente, a gestão do Textor. O Textor deu um golpe societário nos sócios dele, tentando tirar a holding, a Eagle Holding, como sócia majoritária do Botafogo, num golpe, no movimento societário em que ele não tem poderes para fazer isso, né? É um golpe, de fato. O Textor que antecipou receita de patrocínio, de premiação, até de sócio torcedor do Botafogo para o Lyon, e aí o Botafogo agora, teoricamente, tem caixa só até o final de outubro. Olha só. Então o Textor, basicamente, resumindo aí, para quem não entendeu ou se tiver ficado com alguma dúvida ainda, né, o Textor em 2 anos criou uma dívida de R$1 bilhão para a SAF do Botafogo. O Textor, em 2025, agora antecipou quase todas as receitas do Botafogo para o Lyon, para tentar salvar o Lyon, sem pensar no futuro do Botafogo. Claramente, sem pensar em quais consequências isso traria para o Botafogo, em que pese fôssemos, né, uma rede multiclubes, mas os clubes têm que ser sustentáveis, de alguma forma. O Botafogo era um clube autossustentável já, claramente, e o Textor destruiu isso esse ano. Já comprometeu as receitas do ano que vem, uma parte delas, já comprometeu várias receitas desse ano para o Lyon. Deu um golpe societário nos antigos ou atuais ainda sócios dele, tentando tirar a questão majoritária da holding, da Eagle, na SAF Botafogo através de diluição de cota de capital social. É um golpe isso, é um golpe societário, ainda mais com uma pessoa que não tinha poderes, como eu falei, ele mesmo tinha anuído para que ele não tivesse mais esses poderes, não sozinho pelo menos, e ele não cumpriu o estatuto, ele não cumpriu, né, o regulamento da própria empresa dele. Tá brigando com todos os sócios, que na verdade não é uma briga, ele tentou dar um golpe e os sócios dele, que envolve muito dinheiro. As pessoas não são bobas, né? O Textor está tentando dar um golpe e os sócios dele estão botando o dedinho para fora, falando assim, aqui não, meu amigo, aqui não. E no frigir dos ovos, o problema disso tudo é que o Botafogo fica no cenário nebuloso. Porque mesmo que o Textor permaneça, né, a gestão dele se mostra muito temerária, muito temerária. Para quem não entendeu isso ainda, meu amigo, abra os olhos. Ele nos deu título, ele deu um monte de coisa positiva. Só que isso não anula a forma como ele está gerindo o Botafogo. Isso não anula ele tentar dar golpe em sócio dele. Isso não anula o cara ter gerado uma dívida de R$1 bilhão em 2 anos para uma empresa que tinha acabado de ser criada, né? Isso não anula ele ter antecipado receitas, que é exatamente o que o associativo vivia fazendo, né? Isso não anula todos os descalabros que aconteceram esse ano, né? O Botafogo vendendo jogadores abaixo do mercado para injetar dinheiro de qualquer jeito no Lyon, não repondo a altura como ele prometeu que ia vender e repor a altura. O Botafogo com um time montado porcamente por um ano pós-títulos, com uma comissão técnica de nível Série B, agora uma comissão técnica de nível de estagiário, né? É um cara que acho que a gente tem que, obviamente, né? A gente nunca pode ser 8 ou 80. Então a gente tem que aplaudir aquilo que foram os títulos, a gente tem que aplaudir, né, a profissionalização da gestão interna dele, a gente tem que aplaudir a melhoria no nosso CT. Tudo isso, eu sou grato pra cacete por isso, mas eu não sou burro, né? E eu não sou vassalo. Então tem que ter uma diferença entre você ser grato ou ser vassalo. O papel da torcida não é ser vassalo, cara. O papel da torcida não é ficar lá com um postzinho de agenda positiva a troco de nada o ano inteiro só para tentar ganhar moral com o Textor, tentar ganhar alguma coisa do clube, quem sabe. O papel de torcida é agir em prol do clube, é dar uma opinião honesta, sincera, com aquilo que o presente apresenta pra gente, né? O presente é que a gente tem aí um acionista que não é enrolado apenas, né? Ele tem claramente ações que são ruins, assim, são gananciosas no mau sentido, são ações que não visam de forma alguma o bem do clube, ele visou tentar tampar os buracos que ele mesmo criou na gestão multiclube deles, usando a galinha dos ovos de ouro, que era o Botafogo, porque era quem estava dando dinheiro, sem se preocupar com o próprio Botafogo, né? Tanto faz o ano esportivo do Botafogo, a relação com a torcida, tanto faz como vai ficar o futuro do clube. É muito perigoso o que a gente está vivendo com o Textor, não dá para saber se isso vai ser resolvido no futuro breve ou não. Se não for resolvido no futuro breve, prevejo um colapso de caixa do Botafogo, o Botafogo não vai ter dinheiro. Já antecipou receitas, né?
tem uma dívida bilionária para pagar. Se eu não me engano, no próximo ano o Botafogo tem que pagar quase 600 milhões em contratação, né? Já antecipou um monte de receita com patrocínio, com tudo. Muito chato ter que falar isso, mas o ano do Botafogo de 2025 ele é o caos criado pelo seu John Textor, e tudo que eu espero sinceramente é que isso se resolva. Minha opinião honesta, não vejo o Textor como algo bom a longo prazo. O Botafogo nesse momento preferia que fosse algum outro investidor. Vamos ver o que vai acontecer. É muito chato o que a gente está passando, é cansativo para a torcida do Botafogo, porque a gente virou SAF para tentar ter paz e entra uma pessoa avessa, né, a boa gestão aí, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. A matéria do Globo é muito boa. Parabéns aí pro jornalista que foi sério, ao contrário daquele, que eu não vou nem falar o nome aqui, que fez aquela matéria inventando relações do cara com do Dexter com oligarcas russos, indo, né, viajando bizarramente. Essa matéria é muito boa, fundamentada, pesquisada.